Eu enterrei o anel de noivado dela no areal de Cascais, misturando-o com a areia que um dia sonhámos pisar juntos na nossa lua de mel. Descobri que o tempo que ela pediu era apenas o intervalo entre os lençóis dele e os meus sonhos destruídos. Agora, enquanto Lisboa dorme sob as estrelas do Tejo, eu planeio a vingança que a fará implorar pelo perdão que nunca concederei. O sol de Lisboa batia impiedoso no meu rosto enquanto eu subia a Rua Augusta, o bulício dos turistas e dos vendedores de castanhas a ecoar como um ruído branco na minha cabeça. Eu, Miguel, 32 anos, arquiteto de profissão e sonhador por teimosia, carregava uma caixa de pastéis de nata quentes da pastelaria de Belém, imaginando o sorriso dela ao abri-la. Ana. O nome dela soava como uma saudade antecipada, mesmo nos dias bons. Havíamos nos conhecido há 5 anos, num daqueles fins de tarde no bairro alto onde o fado se mistura com o cheiro de sardinhas assadas. Ela era galerista, com olhos castanhos que pareciam capturar a luz do Tejo ao pôr do sol, e um riso que me fazia esquecer as noites em claro a desenhar projetos que nunca saíam do papel. Naquele dia, o nosso apartamento no Chiado cheirava a jasmim fresco, que ela insistia em comprar no mercado da Ribeira. Eu entrei, o suor a colar a camisa às costas, e chamei por ela. Ana. Trouxe os teus favoritos. Silêncio. Só o zumbido distante do elétrico 28 a passar na rua lá embaixo. Encontrei-a na varanda, encostada à grade de ferro forjado, com um copo de vinho verde na mão. O vestido florido que eu lhe oferecera em cintra ondulava ligeiramente com a brisa, mas o seu rosto. O seu rosto era uma máscara de hesitação, como se as palavras lhe pesassem mais que o anel de ouro que trazia no dedo anular esquerdo. Senta-te, Miguel, disse ela, sem se virar. A voz era suave, mas trêmula, como as cordas de uma viola de fado mal afinada. Sentei-me na cadeira de vime ao lado, colocando a caixa entre nós como uma barreira frágil. O cheiro doce dos pastéis invadiu o ar, mas nenhum de nós se mexeu para abrir. Ela finalmente virou-se, os olhos evitando os meus, fixos no horizonte onde o Tejo se fundia com o céu de um azul implacável. Eu preciso de tempo. Sozinha. Para pensar. Tempo. A palavra caiu como uma pedra no estômago vazio. Eu ri, um riso nervoso quicou falso nos meus ouvidos. Tempo. Para quê, Ana? O casamento é em 3 meses. Já marquei o padre na sede de Lisboa, os menus com bacalhau à Brás no Hotel do Chiado. O que é para pensar? As minhas mãos tremiam ao pegar no copo dela, bebendo um gole sob a fel. Ela mordeu o lábio inferior, aquele gesto que sempre me derretia, mas agora parecia calculado, ensaiado. É só pressão. O trabalho na galeria, a família a perguntar todos os dias. Eu amo-te, Miguel, mas sinto-me sufocada. Dá-me um mês. Sem chamadas, sem mensagens. Só eu. Sufocada. A palavra cravou-se em mim como um azulejo partido na parede de uma casa antiga. Lembrei-me de todos os fins de semana em que eu levava a Cascais, de mãos dadas na Praia da Conceição, prometendo uma vida simples, longe das luzes da cidade. Eu, que crescera em Alfama com uma mãe viúva que costurava vestidos para sobreviver, sempre sonhara com estabilidade. Ana era o meu porto seguro, a mulher que me fazia acreditar que os sonhos arquitetónicos podiam incluir um lar com vista para o rio. E agora, sufocada. Perguntei-lhe se havia outra pessoa, se era isso o verdadeiro motivo. Ela negou, os olhos enchendo-se de lágrimas que pareciam genuínas. Abraçámo-nos ali, na varanda, o sol a queimar-nos a pele, e eu aceitei. 1 mês. Como um idiota. Os dias seguintes foram um purgatório lento. O meu estúdio no Rossio, onde desenhava fachadas inspiradas nos arcos do aqueduto das Águas Livres, tornou-se uma prisão. Cada traço no papel lembrava-me das curvas do corpo dela, cada sombra das dúvidas que agora me consumiam. Saía à noite para o terreiro do Paço, sentava-me num banco de pedra e observava as gaivotas a planar sobre o Tejo, imaginando se ela estaria a pensar em mim ou em outra coisa qualquer. Mandava mensagens que apagava antes de enviar, comprava garrafas de Porto para afogar a solidão, mas o vinho só amplificava as vozes na minha cabeça. Ela vai voltar. É só stress. No 10º dia, o telemóvel vibrou com uma notificação da galeria dela. Eu não devia ter aberto, mas o vício era mais forte. Uma foto no Instagram, Ana, radiante num vestido vermelho, num cocktail de arte no Lisboa Factory.
Ao lado dela, um homem. Alto, barba bem aparada, fato cinzento que gritava dinheiro fácil. O braço dele rodeava a cintura dela de forma demasiado íntima, e o sorriso dela. Meu Deus, o sorriso dela era o mesmo que me dera na noite em que me propusera. O comentário: noites inspiradoras com novas musas. Arte Viva Lisboa Noites. O meu coração parou. Quem era ele? Pesquisei o perfil da galeria, e lá estava, Vasco Mendes, colecionador de arte, viúvo recente, amigo de longa data. Amigo. A palavra queimava. Corri para a rua, o ar quente de Lisboa a sufocar-me como se a cidade inteira conspirasse contra mim. Sentei-me num café na Praça do Comércio, pedi um galão que não bebi, e comecei a ligar os pontos. As noites em que ela chegava tarde da galeria, o perfume novo que eu atribuíra a uma tendência fashion, as pausas nas conversas quando o nome Vasco surgia em conversas casuais. O tempo não era para pensar, era para ele. Voltei ao apartamento, revirei as gavetas dela, encontrei mensagens apagadas no iPad esquecido. Amanhã, no teu barco em Belém. Sem ele saber. O barco. O iate de Vasco, ancorado no cais do Tejo, onde os ricos de Lisboa fingem ser boémios. A raiva veio como uma onda do Atlântico, gelada e impiedosa. Mas sob ela, algo mais sombrio se agitava, uma curiosidade mórbida, um desejo de compreender como o amor se torce em traição. Eu não chorei, não ainda. Em vez disso, comecei a planear. Não para confrontar, não de imediato. Para observar. Para me tornar o fantasma que ela nunca esperaria. Lisboa, com as suas ruas labirínticas e segredos escondidos nos becos de Alfama, seria o meu aliado. O anel de noivado, que eu tirara do dedo com mãos trêmulas naquela noite, pesava no bolso como uma sentença. Enterrá-lo-ia em Cascais, sim, mas primeiro usá-lo-ia como arma. O jogo começara. A descoberta não foi um raio, foi um gotejar lento, como a chuva fina que cai sobre os telhados de telha vermelha em Lisboa nos dias de outono. Depois daquela foto no Lisboa Factory, instalei um rastreador no carro dela, um truque sujo que aprendi num fórum obscuro online, disfarçado de aplicação de segurança para casais. Culpa. Nem uma ponta. A traição dela era o veneno, o meu era o antídoto. As noites tornaram-se vigílias, eu, no meu estúdio escuro, o ecrã do portátil iluminando o rosto como um espectro, seguindo o ponto vermelho que piscava no mapa. Segunda-feira, galeria no Chiado. Terça, jantar no Time Out Market, sozinha, ou assim parecia. Quarta, o ponto parou no cais de Belém, perto do Mosteiro dos Jerónimos, onde o iate de Vasco balançava preguiçosamente nas águas do Tejo. Eu fui lá. Estacionei o carro num beco sombrio, cobri a cabeça com um boné dos Benficas, ironia, pois o futebol era a única coisa que nos unia além do amor fingido, e aproximei-me a pé. O ar cheirava a sal e a diesel, as luzes dos candeeiros a refletirem-se na água como promessas quebradas. O iate, a Aurora do Tejo, era um monstro branco de luxo, com deck de madeira polida e luzes LED que piscavam como estrelas falsas. Ouvi risos. O dela, cristalino, misturado com a voz grave dele: tu és a minha musa, Ana. Esquece aquele arquiteto certinho. Comigo, podes ser livre. Livre. A palavra ecoou no meu peito como um soco. Escondi-me atrás de uma pilha de caixas de peixe no cais, o cheiro podre a invadir as narinas, e observei. Eles saíram para o deck, vinho nas taças, os corpos colados no abraço que não deixava espaço para dúvidas. Ela inclinou a cabeça para trás, rindo de algo que ele sussurrou, e ele beijou-lhe o pescoço. O meu estômago revirou-se. Não era só sexo, era intimidade, o tipo que eu pensara reservado para nós. Lembrei-me da primeira vez que fizemos amor, na nossa viagem a Évora, sob as estrelas do Alentejo, prometendo eternidade. Agora, aquela eternidade era partilhada com um estranho que cheirava a colónia cara e oportunismo. Voltei para casa aos tropeções, o carro a devorar as curvas da marginal como se eu pudesse fugir de mim mesmo. No apartamento, que ainda cheirava ao perfume dela, desabei no sofá. As lágrimas vieram então, quentes e amargas, misturando-se com o suor salgado. Porquê eu? Porquê agora? Ana crescera em Coimbra, numa família de professores que valorizavam a estabilidade acima de tudo, ou assim me dissera. Quero um homem como tu, Miguel, sólido como as pedras do Tejo. Mas Vasco.
Ele era o oposto, herdeiro de uma fortuna em vinhos do Douro, viúvo aos 35, com uma reputação de caçador de troféus. Pesquisei naquela noite, mergulhando em perfis de LinkedIn e artigos de sociedade nos jornais. Vasco Mendes, o solteiro de ouro de Lisboa. Divorciado. Não, viúva de um acidente de barco, ironicamente. E agora, a minha Ana era o troféu. O colapso foi psicológico, um abismo que se abria debaixo dos pés. Acordei no dia seguinte com a cabeça a latejar, o telemóvel cheio de chamadas não atendidas da minha mãe Alfama. Filho, o que se passa? A Ana não responde. Mentira para ela, está ocupada com a galeria. Mas dentro de mim, as vozes multiplicavam-se. Uma parte gritava para confrontar, para ir ao iate e arrastá-la pelo cabelo. Outra, mais fria, sussurrava, espera. Faz com que doa devagar. Comecei a beber mais, uísque escocês misturado com café forte, as noites a fundirem-se em dias. O meu trabalho sofreu, um projeto para reabilitar um prédio no bairro Alto atrasou-se, o cliente a reclamar por e-mail. Mas quem se importava? O mundo a encolher ao tamanho daquela traição. Dias depois, seguia novamente. Desta vez, ao cais do Sodré, num bar de fado escondido onde o lamento das guitarras mascara segredos. Ela entrou com ele, os dois a trocarem olhares cúmplices. Sentei-me ao balcão, de costas, pedi um copo de ginginha para disfarçar. A fadista cantava Estranha Forma de Vida, e cada palavra era um punhal. Oh amor, que saudade, de quem partiu sem dizer adeus. Ouvi-os a falar baixo, planos para uma viagem a Paris, longe dos olhares de Lisboa. Ela hesitava, mencionou o meu nome, o Miguel é bom, mas sufocante, e ele riu, prometendo uma vida sem amarras. Saí antes do fim, o coração a martelar como um metro a entrar na estação. Naquela noite, o abismo engoliu-me. Deitei-me na cama que partilháramos, o lado dela ainda com o cheiro dela, e chorei até ao amanhecer. Mas no silêncio que se seguiu, nasceu a resolução. Não seria vítima. Seria juiz e carrasco. A vingança não seria um ato impulsivo, seria uma sinfonia, nota a nota, até que ela ouvisse o fado da própria ruína. Comecei a mapear a vida dele, o escritório no Parque das Nações, as noites no Casino de Lisboa, a ex-mulher que ainda vivia em Cascais com rancor fresco. Peças de um puzzle que eu montaria com paciência portuguesa, aquela teimosia que nos leva a reconstruir castelos de areia depois da maré alta. A obsessão instalou-se como um nevoeiro que sobe do Tejo nas manhãs frias, subtil mas inescapável, turvando tudo o que tocava. Deixei o apartamento no Chiado tal como estava, fotos nossas nas paredes, o bolo de café que compráramos em Óbidos, mas dentro de mim, Miguel o sonhador morrera. No seu lugar, erguia-se Miguel o observador, o homem que via o mundo como um projeto arquitetónico falhado, fundações sólidas, mas vigas podres. Dediquei as noites a investigar Vasco Mendes, não com raiva cega, mas com a precisão de um blueprint. O meu portátil tornou-se altar, ecrãs cheios de perfis falsos que criei para infiltrar-me nos círculos dele. Um era João Silva, colecionador amador de arte contemporânea, outro, Rita Costa, curadora freelance interessada em investimentos. O primeiro contacto foi fácil. Enviei um e-mail para a assistente de Vasco, fingindo interesse numa exposição na Fundação Calouste Gulbenkian. Adorava discutir potenciais aquisições, escrevi como João. Resposta em horas, convite para um brunch no Hotel Verrite Palácio Santa Catarina, com vista para o rio. Fui, terno cinzento emprestado de um primo, boné escondendo o rosto. Vasco estava lá, expansivo, a gesticular com mãos de manicure impecável, Ana ao lado como uma rainha relutante. Ela não me viu, ou fingiu não ver, mas eu vi tudo, o jeito como ele a tocava no braço, possessivo, e como ela se inclinava, mas com um brilho de dúvida nos olhos. Apresentei-me, troquei cartões, elogiei uma escultura dele que comprara recentemente, informação colhida de um artigo no Público. És um visionário, Vasco. A Ana tem sorte em trabalhar contigo. Ele riu, batendo-me nas costas. Ela é o talento, eu sou só o mecenas. Ana corou, murmurando um obrigada, que soou forçado. Saí dali com o estômago aos nós, mas com ouro, o cartão dele, com o número pessoal rabiscado atrás. Comecei a enviar mensagens como Rita, ouvi falar do teu apoio à Ana. Soube de uma peça rara em leilão, queres saber? Ele mordeu o isco,
marcando um café no A Vida Portuguesa. Lá, sob as prateleiras de sabonetes e conservas antigas, ele abriu-se, queixas sobre a ex, uma arpia que me chupou o sangue, planos para expandir a coleção com arte erótica. A Ana adora o provocador. Provei. Ela mencionara isso uma vez, num jantar regado a vinho de colares, mas agora soava profano. A obsessão crescia, alimentada por noites sem sono. Sonhava com eles, corpos entrelaçados no deck do iate, risos e quando em quando eu afundava no Tejo. Acordava suado, o coração a galopar, e voltava ao plano. A vingança seria multifacetada, como os azulejos que adornam as igrejas de Lisboa, bela à superfície, mas com padrões que se revelam só de perto. Primeiro, minar a confiança dele em si mesmo. Descobri, através de um contacto no banco, um antigo colega de faculdade endividado, que Vasco tinha dívidas ocultas, apostas no casino, investimentos falhados em startups de vinho. Como João, sugeriu um parceiro de investimento falso, uma startup de arte digital que prometia retornos estratosféricos. Ele investiu 10.000 euros num dia, ansioso por impressionar Ana com o nosso futuro. Com Ana, era mais subtil. Como Rita, tornei-me amiga dela online, elogiando o seu trabalho na galeria, convidando-a para um encontro de mulheres na arte, no Museu Nacional de Arte Antiga. Ela aceitou, e no dia, cheguei disfarçada de voluntária, cabelo loiro tingido, óculos grossos. Conversámos horas, sobre pressões masculinas, homens que prometem o mundo mas entregam correntes. Ela abriu-se, o meu noivo. Era seguro, mas aborrecido. O Vasco é fogo, mas às vezes queima. Sorri por dentro, a dúvida era a minha aliada. Plantei sementes, cuidado com os colecionadores. Muitos colecionam mais do que arte. Ela riu, mas viu desconforto nos olhos. O conflito interno era o pior. Num domingo de manhã, caminhei pela ponte 25 de Abril, o vento a uivar como um lamento, questionando-me, isto valia a pena? A Ana que eu amava, ou pensava amar, era real, ou só uma projeção dos meus medos de solidão? A minha mãe ligou, preocupada, vem a Alfama, filho. O mar está calmo. Recusei, mas as palavras dela ecoaram, o amor não é prisão, é maré. Mas a maré da traição arrastara-me para águas profundas. Agora, eu nadava contra ela, ou afundava-me nela. A obsessão respondia, continua. Planeia o próximo golpe, o leilão falso que faria Vasco perder mais, o rumor que espalharia na cena artística sobre o mecenas que copia obras para revender. Lisboa, com os seus segredos sussurrados nos táxis pretos e amarelos, era o palco perfeito. E eu, o diretor invisível. A execução da vingança era como desenhar uma fachada, cada detalhe conta, mas o todo só se revela no fim. Comecei pequeno, com sussurros que se espalhavam como o cheiro de churrasco nas festas de São João. Como João Silva, enviei anónimos para a imprensa especializada, Vasco Mendes, o colecionador que enriquece com falsificações. Anexei fotos alteradas, obras que ele comprara, photoshopadas para parecerem cópias baratas. Nada comprovável, só dúvida suficiente para que galeristas como Ana começassem a questionar. Ela ligou-me, não, ao antigo noivo que eu fingia ser, mas eu bloqueei o número. Em vez disso, como Rita, mandei-lhe uma mensagem, ouvi rumores sobre o Vasco. Cuidado com os contratos dele. Uma amiga minha perdeu tudo. Ela respondeu rápido, o quê? Conta-me mais. Marquei outro encontro de mulheres, desta vez num terraço no Mirador da Senhora do Monte, com vista para os 7 colinas. Cheguei cedo, o sol a banhar Lisboa em ouro líquido, e esperei. Ana apareceu, pálida, o vestido solto como se tivesse perdido peso. Abraçou-me como uma confidente, e despejou, o Vasco está estranho. Brigámos por causa de um investimento que correu mal. Diz que é temporário, mas... Sinto-me usada. Toquei-lhe o braço, fingindo empatia, homens como ele colecionam, não amam. Lembra-te do que tinhas antes, estabilidade, alguém que te via como igual. Os olhos dela encheram-se de lágrimas, e por um segundo, vi a Ana que eu conhecera, vulnerável. O meu coração apertou, traição por traição. Mas empurrei o sentimento para baixo. Faz o que sentes, disse, plantando a semente final, talvez o tempo que pediste fosse para ti mesma. Enquanto isso, o golpe financeiro em Vasco acelerava.
o leilão falso, organizado através de um site obscuro que criei com um programador freelance de Setúbal, pago em cripto anónima, prometia uma escultura de Basquiat recuperada. Ele mordeu, transferindo 20.000 euros. Quando o vendedor desapareceu, Vasco entrou em pânico, viu no casino, olhos injetados, a apostar desesperado nas mesas de blackjack. Seguiu para casa, um apartamento de luxo na Avenida da Liberdade, e deixei um envelope número à porta, fotos do iate com Ana, ampliadas, com uma nota: colecionadores perdem mais do que dinheiro. Ele chamou a polícia, mas sem impressões, nada. A paranoia instalou-se, ouvi de um contacto que ele acusava rivais, até a ex-mulher, de sabotagem. O conflito interno era uma tempestade, noites em que me olhava ao espelho e via um estranho, mãos trêmulas a segurar o copo de Porto. Estás a tornar-te pior que eles, sussurrava a voz da mãe na memória. Mas a dor da traição era mais alta, imagens dela nos braços dele, risos que deviam ser meus. Bebia para silenciar, caminhava pelas ruas do Príncipe Real, onde casais se beijam sob as luzes dos candeeiros, sentindo-me um fantasma. Um dia, quase parei, vi Ana sozinha na galeria, a arrumar quadros com olhos vermelhos, e quis entrar, gritar: volta. Eu perdoo-te. Mas o orgulho, ou o ódio, travou-me. Em vez disso, enviei o próximo golpe, um e-mail para a galeria, anónimo, com provas falsificadas de que Vasco usava fundos dela para dívidas. Ela descobriu, confrontou numa cena pública no Bairro Alto, eu assisti de um café próximo, o coração a bater como o sino da igreja de São Roque. Gritos: mentiste-me. Usaste-me como isco para os teus esquemas. Ele negou, mas o dano estava feito. Ela saiu a correr, lágrimas a sulcarem o rosto maquiado, e eu seguia à distância, até ao nosso antigo apartamento. Bateu à porta, a minha porta, mas eu não estava. Deixaram uma carta: o tempo acabou. O anel está enterrado. Adeus. O ciclo virava, agora, ela sentia o vazio que me infligira. Mas a execução não parava. Planeava o próximo, envolver a ex de Vasco, uma mulher ferida que contactara através de Rita. Juntos, podemos expô-lo, disse-lhe. O conflito rugia, era justiça ou vingança cega. Lisboa, com o seu fado eterno, parecia julgar-me, nas noites chuvosas, o rio subia como as minhas dúvidas. Mas prossegui, porque parar seria perdoar, e o perdão era uma fraqueza que eu não podia permitir. O clímax chegou como uma tempestade de verão no Tejo, súbito, violento, lavando as ruas de Lisboa com chuva torrencial que transformava as calçadas em rios. Eu marcara o confronto no iate, o palco da traição seria o túmulo dela. Como João, enviei um convite falso, reunião urgente sobre o investimento perdido. Traga a Ana, ela é a chave para resolver. Vasco mordeu, desesperado por salvação financeira. Ana, curiosa ou masoquista, aceitou. Eu cheguei cedo, disfarçado de marinheiro contratado, boné puxado para baixo, o coração a martelar como o motor do barco ao largo de Belém. O céu escurecia, nuvens pesadas sobre o mosteiro, e o vento uivava promessas de catástrofe. Eles embarcaram ao pôr do sol, Vasco tenso no fato amarrotado, Ana num casaco leve que tremia ao vento, o rosto uma mistura de medo e resolução. Onde está este João? Perguntou ele ao ar, enquanto eu largava as amarras do cais escondido. O iate afastou-se devagar, o Tejo negro e agitado a engolir-nos. Subi ao deck, revelando-me devagar, primeiro o boné removido, depois o sorriso frio que ensaiara no espelho. Não há João. Sou eu, Miguel. O noivo que enterrou o anel. O choque dela foi visceral, olhos arregalados, mão na boca, como se visse um fantasma saído do fado. Miguel. Como? Porquê? Vasco, confuso, avançou. Quem diabos és tu? Sai do meu barco. Mas eu tinha o controle, o motor parara, ancorado a meio do rio, e nas minhas mãos, um dossiê impresso, transcrições de mensagens, extratos bancários falsos mas convincentes, fotos ampliadas da noite deles. Traição tem preço, Vasco. Perdes têm apostas, mentiras, e agora, ela. Atirei-lhe o dossiê, as páginas a voarem como gaivotas em pânico na chuva que começava a cair. Ana soluçava agora, aproximando-se. Por favor, Miguel. Eu errei. Foi um erro, o stress. Eu amo-te ainda. As palavras que eu sonhara ouvir, mas agora soavam ocas, como eco num beco vazio de Alfama.
Ri, amargo, amas. Ou amas o fogo que queima tudo? Eu vi-te, Ana. No deck, nos lençóis dele, a rires enquanto eu chorava sozinho. Ela estendeu a mão, tocando-me o braço, o mesmo toque que outrora incendiava, mas eu recuei, o veneno da obsessão a queimar. Vasco, recuperando, tentou ligar para a polícia, mas o sinal era fraco no meio do rio. Estás louco, cabrão? Isso é chantagem. O confronto escalou com a tempestade, trovões ribombando, chuva a açoitar o deck como chicotadas. Eu revelei tudo, os perfis falsos, os investimentos armadilhados, os rumores que plantara como sementes de dúvida. Não é loucura, é justiça. Tu, Vasco, colecionaste a minha vida como uma peça de arte descartável. E tu, Ana, pediste tempo para me matar devagar. Ela caiu de joelhos, a água a colar o cabelo ao rosto, eu estava perdida. O Vasco prometeu aventura, mas foi vazio. Volta para mim, Miguel. Podemos recomeçar. O meu coração rachou, amor residual, ou pena. Mas a raiva era mais forte. Recomeçar. Como eu recomeçaria, sabendo que o teu tempo cheirava a ele? Vasco atacou então, punho erguido, mas escorregou no deck molhado, caindo contra a morada. O rio rugia abaixo, negro e faminto. Ana gritou, correndo para ele, mas eu segurei-a, deixa-o. É o preço. Por um momento, o caos parou, só chuva, trovões, e os nossos olhares. Vi o arrependimento dela, genuíno talvez, mas tarde. Tu destruíste-nos a todos, murmurou ela. Soltei-a, virando-me para o leme, não. Vocês destruíram primeiro. Recomecei o motor, o iate cortando as ondas de volta ao cais, a polícia já alertada por um sinal de emergência que ativei discretamente. Desci antes deles, desaparecendo na noite chuvosa de Belém, o dossiê deixado como prova irrefutável. Enquanto corria pelas ruas encharcadas, o peso aliviava, mas o vazio crescia. Vingança era doce. Ou só cinzas no paladar. Lisboa, lavada pela chuva, parecia perdoar, mas eu não. A resolução veio não com fanfarras, mas com o silêncio que segue o fado, um lamento que ecoa, mas não cura. Dias após o confronto no Tejo, Lisboa acordou para manchetes nos jornais, colecionador de arte em escândalo financeiro, polícia investiga fraudes. Vasco foi detido no seu apartamento da Avenida da Liberdade, algemado perante repórteres famintos, a reputação em farrapos como o fato que usava. A ex-mulher dele, contactada por mim através de canais indiretos, deu o golpe final, depoimentos sobre abusos passados, dívidas ocultas. Ele perdeu o iate, a coleção, a liberdade, ironicamente, o tempo que tanto prezava, agora passado atrás das grades de uma cela em Chelas. Ana. Ana. Ela fechou a galeria temporariamente, o letreiro, férias, pendurado como uma bandeira de rendição. Vi-a uma vez, por acaso, no mercado da Ribeira, magra, olhos fundos, a comprar frutas que não comia. Abordou-me na confusão das bancas, voz rouca, Miguel, por favor. Fala comigo. Parámos num canto, o cheiro de peixe fresco a misturar-se com o sal das lágrimas dela. Eu sei o que fiz. Mas tu transformaste-te num monstro. Porquê? Respondi com honestidade crua, porque o amor traído é um monstro maior. Enterrei o anel em Cascais, Ana, mas não o ódio. Ela estendeu uma carta, mãos trêmulas, confissão total, pedido de perdão, promessas de terapia, de recomeço. Li-a mais tarde, sozinho no chiado, e queimei-a no lava-louça, as cinzas a dissolverem-se como memórias. Eu reconstruí devagar. O projeto no bairro Alto salvou-se, in extremis, e ganhei um prémio menor da Ordem dos Arquitetos por inovação em restauração histórica. Mas o sucesso era oco, as noites ainda traziam sonhos do Tejo agitado, dela a cair no vazio. A minha mãe, em Alfama, acolheu-me com abraços e bacalhau cozido. O rio leva o que não serve, filho. Deixa ir. Deixei. Mudei-me para um estúdio pequeno em Alcântara, com vista para os estaleiros, onde desenho projetos novos, pontes, não prisões. Encontros casuais com mulheres de passagem, risos forçados em cafés do cais do Sodré, mas nada que encha o buraco. A reflexão final veio numa noite clara, no areal de Cascais onde enterrei o anel.
Cavei de volta, a areia fria nos dedos, e atirei-o ao mar, vendo-o afundar nas ondas que lambem a costa. Vingança. Foi catarse, mas não cura. Ensina que o limite humano é frágil, tempo pedido pode romper diques, inundando tudo. Agora, caminho pelas ruas de Lisboa com olhos mais velhos, ouvindo o fado não como lamento, mas como lição. Ama, mas guarda uma âncora. O Tejo flui eterno, levando traições e renascimentos. Eu sobrevivi. E isso, talvez, seja a maior vingança.